todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Papo Planck, esse podcast incrível que tem apoio da CEDU, da FAPES e também aqui da UniVC, onde a gente grava os nossos episódios. E hoje a gente traz um episódio mais que especial, de novo com a participação do João Paulo Cola, ele que é coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui de São Mateus. E além disso, a gente tem como participante aqui já do nosso podcast a Mirella, né? Que eu acho que já foi apresentada a vocês, né, Mirella? Sim, boa tarde a todos. Isso, gente. E hoje vou trazer então o João Paulo para comentar sobre um tema mais que relevante que a gente precisa compreender melhor, que é a varíola dos macacos, ou também chamada de monkeypox, é isso? Monkeypox. Tá. Boa tarde, gente. Isso. Então, o prazer estar de novo aqui, né? Isso. Falar um pouquinho pra vocês. Monkeypox, que vem de monkey, de macaco, né? E pox, de varíola, né? E o que você acha desse nome, monkeypox? Então, o monkeypox, a gente utilizou, o Brasil utilizou, aderiu esse nome para desvincular o nome da doença ao animal, né? Sim. Então, pra gente evitar falar varíola dos macacos, pra gente evitar a estigmação do animal, né? Apesar de ser uma zoonose e ela ser transmitida tanto por animais, qualquer tipo de animal, e humanos, né? Tem ocorrência tanto em animais quanto em humanos, a gente tem que tirar o estigma do animal. Né? Isso. Tava acontecendo ataques, né, a esses animais por conta do nome. As pessoas não têm o conhecimento e acabam atacando exatamente pelo nome, por ter essa estigma pesada, né? Isso, tava acabando a gente matando macacos, tendo a ocorrência de óbitos de macacos, né, por violência, né? Porque dessa estigmação, achando que eram os macacos que estavam transmitindo, né? Na verdade, o monkeypox chegou no Brasil a partir de humanos, né? De viagem do exterior, né? Humanos pessoas vindo de fora de outros países e trazendo aqui pra dentro. Foi colocado esse nome porque, pelo que eu entendi, a doença foi descoberta em um macaco. Ela foi descoberta com um surto em um laboratório de pesquisa de macacos, que utilizavam macacos como cobaias, né? Então, a varíola o monkeypox, ele é um subtipo de varíola, da mesma família da varíola comum de humanos, né? E aí se colocou o nome de varíola dos macacos, porque foi a primeira vez que foi registrada esse subtipo em um surto em macacos dentro de um laboratório de pesquisa, né? Então, por isso que se associou ao nome ao animal. E não é de agora, né, essa doença. O surto é de 1958. Tá vendo, gente? Aí depois foi erradicada, né, por causa da vacina. Não, varíola dos macacos é diferente de varíola comum. Assim, a varíola comum foi erradicada. Isso. Então, varíola dos macacos, a gente só vai ter, o monkeypox, a gente só vai ter registro em humanos, se eu não me engano, meados de 60 e 70, tá? Mas específico de uma região endêmica da África. Isso. A República Democrática do Congo sempre foi endêmico para a varíola dos macacos, né? Então, sempre teve caso de monkeypox em humanos, né, na República Democrática do Congo. E aí sempre teve casos lá. E aí no último ano passado, a gente teve um surto bem grande na República do Congo. E aí começou a ter pequenos surtos também em outros países. Entendi. Então o primeiro surto foi ali, não conseguiu se controlar. A gente sabe que tem a vacina, certo? Sim. Mas por que então esse descontrole chegou a acontecer naquela região? Junto com o monkeypox, a gente tinha a varíola normal, né? A varíola dos humanos. Aí, que a gente chama de smallpox, né? E aí, no Brasil, a varíola humana, né? O smallpox, ele começou mais ou menos final da década de 50, na década de 60, né? Por ali. E aí a gente teve a famosa revolta da vacina, que tinha que vacinar todo mundo, e a gente conseguiu ali vacinar grande parte da população, quase 100% da população brasileira. E entre a década de 60 e 70, final da década de 70, a gente erradica
a varíola do Brasil. E na década de... Isso, varíola humana. E na década de 80, quase no mundo. Né? A gente não tem registro mais de varíola no mundo. E a partir daí a gente para de vacinar a população brasileira, também algumas outras populações no mundo. Eu falo assim, se o Brasil não vacina, o mundo também não vai vacinar, porque o nosso esquema vacinal público é um dos melhores do mundo. A gente tem a maior cobertura, das melhores coberturas. Isso é um orgulho, gente, que a gente pode ter. É um exemplo, né? Hoje em dia a gente não tem... Quando eu falo de cobertura, não vou falar de número de pessoas que aplica, né? Mas não vou falar cobertura, a maior oferta de vacinas hoje no mundo, uma das maiores é o Brasil, né? Sim. E aí, o Brasil decidiu, em meados de 80, ali entre 80 e 70, não vacinar mais obrigatoriamente a população contra varíola, né? E isso aí, também aconteceu no restante do mundo, essa paralisação. Do mundo, isso aí. Né? Então, grande parte não vacina. E aí, por isso que a gente teve a reintrodução desse subtipo do monkeypox. Mas só que a varíola a vacina que a gente tem da varíola, né? Ela não tem uma eficácia tão boa quanto para monkeypox. 85%? Né? De 75% a 85%. Entendi. Né? Tá? Então não é uma boa vacina, mas só que não tem tanta eficácia assim contra o monkeypox. Né? Tá, então a gente já falou de quando, onde, como que foi descoberta, né? E agora, eu queria saber de você quais são realmente os sintomas. Como é que eu vou entender ou buscar ajuda quando eu achar assim, nossa, eu acho que eu estou com varíola dos macacos? Então, hoje a gente define como caso suspeito de varíola toda pessoa que tenha febre alta repentina com aparecimento de lesões cutâneas em qualquer parte do corpo, seja ela uma ou multilesões. Né? Então já é para ficar preocupado. Já é para ficar preocupado. Que tipo de lesões são essas? Exantemáticas, avermelhadas, né? E geralmente elas vão avançando para uma pústula, né? Que é tipo uma bolha com pus, né? Uma pústula com pus, e depois ela evolui para crosta, né? Faz uma casca e sai. Ela tem uma evolução parecida com a varicela, que é a catapora, né? Mas só que a varicela ela faz como se fosse uma pequena espinhazinha, estoura e passa. A varíola, ela faz uma bolha grande, como se fosse uma queimadura, né? Ela faz uma bolha maior, né? Então, isso é bem característico. Mas aí a gente tem casos suspeitos hoje, que até alguns que confirmaram no Brasil, que não apresentaram febre, né? Que apresentaram somente as lesões cutâneas, apresentaram cefaleia, dor abdominal, dor no corpo, né, que também são sintomas não tão característicos, mas sintomas que podem aparecer no monkeypox. Aí eu acho que também tá um ponto a ser destacado, porque pode ser sintomas muito leves, que você talvez nem acredite que seja, mas você esteja com a varíola dos macacos e acabe transmitindo para outras pessoas. E falando da transmissão, né, como que acontece essa transmissão? Tá. Aí, pra gente falar, assim, só deixar o alerta que hoje a gente fala o seguinte, independente de você ter febre, outros sintomas ou não, aparecer uma lesão no corpo diferente, em forma de pústula, procure o serviço de saúde para tentar diferenciar, né? Então esse é o primeiro passo. E aí a transmissão, a gente pensa muito numa transmissão aérea, mas a transmissão aérea via respiração, né? Fala, respiração, mesmo ar. A gente se pensou muito nisso, mas só que não é um mecanismo de transmissão tão efetivo da varíola. O transmissão mais efetivo da varíola é o contato, principalmente o contato íntimo. Né? O contato com as lesões. Né? Entendi. Tá? Pele então, com pele. Pele com pele, isso. E um contato íntimo, né? Que a gente chama que é um contato por mais de 15 minutos. Né? Então, é uma transmissão mais, não vamos dizer que mais branda, mas só que não é uma transmissão tão rápida e tão veloz quanto, por exemplo, da Covid, que é uma transmissão aérea mais rápida. Eu, inclusive, estava pesquisando e aí foi destacado também relações sexuais
desprotegidas, enfim, que tem intensificado realmente a transmissão. Então, há uma grande discussão, mas aqui ainda não tem uma evidência científica que determine que é uma IST, Sim. que é uma infecção sexualmente transmissível. Mas pelo contato pele a pele. Mas só que a relação sexual exige de contato pele a pele. E a gente tem relatos de casos na literatura e também no Brasil de lesões anal, de lesão vaginal, de vulva, de lesão de peniana, né? Então, isso indica que a gente pode ter transmissão por esse mecanismo. Mas não exclusivamente que seja uma IST, entendeu? Mas sempre... Porque, por exemplo, o surgimento da lesão, ela não vai vir aonde você teve o contato, ela vai surgir em qualquer lugar do corpo. Qualquer parte. Isso aí. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que o surgimento de uma lesão peniana sustenta uma transmissão por via sexual. Entendi. Entendeu? Inclusive, essa relação do contato, pelo que eu percebi, não necessariamente precisa só você encostar na pessoa, e sim por objetos também contaminados. Isso. Sim. Eu vi a história, inclusive, de um cachorro que foi contaminado porque o casal teve a doença e aí o cachorro dormia junto com Roupas eles de na cama também, né? Contamina. Isso. E aí acabou ele sendo contaminado. Então a gente já tem evidências de animais também contaminados por humanos. Isso. É uma zoonose, né? Sim. Então ela pode ser transmitida entre animais e humanos. Isso aí é fato, né? E o contato é isso mesmo, entendeu? O vírus ele tem uma sobrevivência sobre superfície, né? Lembra na época da Covid que a gente falava, ele fica tantas horas numa superfície de metal, entendeu? Fica dias no metal. Então a gente tem esse contato de superfície e a gente também tem esse contato de roupa de cama, contato íntimo, ainda passivo de transmissão. Que um dos cuidados que a gente fala com a pessoa infectada, com suspeita, é que troque a roupa de cama diariamente, né? Que ela faça essa troca de roupa de cama diariamente. É um dos cuidados, né, também. Prevenção. Isso. Você trocar a roupa de cama diariamente quando você tenha contato com suspeito. E se você tiver suspeito, fazer a sua reclusão também, né? Dormir Isso. num quarto separado. Isso aí. Fazer o isolamento. Fazer o isolamento. Isso. Geralmente de 21 dias a partir do início dos sintomas, né? Que é a incubação viral nesse período, né? Então a gente tem a gente tem em torno de 14 dias antes de você iniciar os sintomas, né? E 21 dias após o início dos sintomas, né? É importante destacar que ela é realmente muito mais branda do que a varíola humana, né? Porque quando a gente repensa esse nome varíola, vem aquele sentimento ruim, né? De aquela carga. Mas só que a gente tem que pensar que, assim, a varíola humana, na época, por que hoje ela pode se apresentar tão branda assim? Porque hoje a gente tem uma grande parte da população vulnerável, são as pessoas acima de 60, 50, 60 anos, que viveu a década de 60 e de 70, que estão vacinadas. Sim, elas já estão vacinadas, entendeu? Então, essa grande parte dessa população vulnerável, população adulta, idosa adulta, ela tá protegida. Entendeu? Por isso que a taxa de mortalidade cai bastante. Sim. E por isso que a gente não tem muito registro de casos em pessoas idosas. Hoje a gente tem registro de casos, a nossa maior incidência é em adultos jovens, né? Tem variantes, certo, dela? Ou não? Não assim de aspecto de aspecto transmissor, mas sim de adaptação e tal. Então não tem. Você acredita que ela pode vir a se transformar na próxima pandemia, num futuro próximo? Olha, assim, a varíola, ela tem um potencial muito grande de contaminação. Mas diferente da Covid-19, ela não tem uma transmissão tão potente conforme o Covid-19. Ela não tem um R de transmissão alto, né? O R de transmissão dela é um pouco menor do que... Quando a gente fala o R, é a velocidade que uma pessoa pode transmitir para tantos, né? Então, por exemplo, a Omicron, que era uma variante da Covid que a gente tinha muito medo, ela tinha um R de quase 2, né? Então, tipo, se você pensar que uma pessoa poderia transmitir para quase mais de 100 pessoas, né? Então, muita coisa. E quando você pensa na varíola, ela não tem um R tão alto, né? Mas ela tem um potencial, e o grande problema da varíola são as pessoas vulneráveis, né?
como que eu posso falar? Vulneráveis, questão de acesso à higiene, acesso a saneamento básico e também vulnerabilidade em relação ao contato. Então, a gente tem grupos de risco, né, que são pessoas que têm vários parceiros, né? Então, hoje, nosso grande grupo de risco de contaminação é as pessoas que têm múltiplos parceiros, né? Então, pessoas que têm múltiplos parceiros, elas são um alerta, né? Então, que há uma recomendação da OMS importante de você reduzir a quantidade de parceiros nesse momento. Né? E crianças também tá no grupo de risco? Crianças tá no grupo de risco, também tá no grupo de risco de agravamento. Tá? Grávidas também, né? E pessoas com baixa imunidade. Então, esse é o público de baixa imunidade, né? Grávidas, teoricamente. Mais frágeis. Assim, mais frágeis. E crianças que ainda não têm um sistema imune tão vamos dizer, tão forte, tão inato, né? Então, eles são um grupo de risco para agravamento mesmo. E a população idosa, mas a nossa população idosa, graças a Deus, ela tá vacinada, né? É imunizada. Tá imunizada. Né? Então, por isso que ainda a gente não teve tantos problemas, assim, eu acredito. E aí eu acredito também numa questão da estigmação social da doença, né? A varíola, você fica feio com a varíola. Pensa você ficar com várias bolhas. As pústulas, né? Várias pústulas no corpo. Então isso dá uma estigmação e força a pessoa a se isolar, né? Querendo ou não, a pessoa tem uma estigmação da sua imagem e aí ela vai querer se isolar. Então facilita o isolamento, entendeu? Então eu acho que isso também ajuda bastante, né? E como foi uma doença que a gente está vivendo um momento político diferente, e é uma doença diferente, de uma transmissão mais lenta, de uma transmissão diferente, o controle epidemiológico é muito mais fácil de se fazer, tá? Então, se a gente for comparar início de pandemia de Covid-19, lá em março de 2020, a gente viveu um momento político de negação da doença e tal, e até de atraso em diagnóstico, atraso em assumir a doença, atraso em fazer diagnóstico da doença, em atraso de caracterizar, de classificar as pessoas que tinham a doença ou não. Você acha que talvez a postura também da sociedade, pós não, porque a gente ainda vive o Covid, mas essa sensação de relaxamento, né, do Covid, pode implicar também numa maior disseminação do vírus da Monkeypox? Então, pode sim, né? Porque as pessoas vão circular. Quem vai transmitir o vírus é pessoas que estão circulando, são as pessoas. Isso pode impactar. Mas a diferença, é igual eu falei, a gente precisa ter um contato íntimo. É o maior mecanismo de transmissão, é o contato íntimo, né? Então, mesmo que aconteça, vai ser muito menos intenso do que foi a Covid. Isso aí. Em comparação. A não ser que a gente tenha, assim, talvez uma adaptação do vírus, entendeu? Não vai ser tão intensa igual a Covid, mas possa ser intenso. É legal frisar que o vírus, ele é um vírus de DNA, certo? Em comparação ao da Covid, que era de RNA. Então, isso também implica em menos mutações, certo? Exato. E aí a gente tem menos variantes. Isso aí. Então, o vírus de RNA só tem uma fita de DNA, né? Então, se tem uma fita, então ele se replica muito mais rápido, muito mais facilmente. O vírus de DNA completo, ele tem uma dificuldade porque ele precisa criar o DNA. Então, a estrutura é mais complexa, né, para ele se mutar. Outra coisa, você falou que, assim, após identificado que você está com a varíola, o período de você ficar recluso é de 21 dias? 21 dias. Foi basicamente isso. A gente recomenda 21 dias ou até fazer sumir as feridas. Sumir, a gente chama de secar as crostas, né? Tá. Porque evolui com exantema, pústula, né? E depois crosta, e aí sumiu crosta. Igual catapora. Quando começa, deu casquinha, sumiu casquinha, você já pode ir pra escola, não é isso? Isso. Então, é a mesma coisa. Mas só que a evolução da catapora é menor, né? Em torno de 10, 15 dias, você já produziu crostas e tá normal. E a Monkeypox, ela dura um pouquinho mais de tempo. Aí a gente pensa também na questão econômica, né, do globo terrestre por inteiro, que a gente ainda nem se recuperou economicamente de uma pandemia. Aí vem a varíola, e aí você pensa, 21 dias atestado, você afastado do seu trabalho, pessoas autônomas, como é que isso vai impactar também
na questão econômica do país em geral. Então, vamos lá. A gente vai sofrer, se a gente sofrer de varíola, a gente vai ter um menor impacto de pessoas sendo infectadas. Isso é fato, pelo mecanismo de transmissão. Na semana passada saiu um estudo, se eu não me engano, foi na Infected Disease, eu não tô lembrado da revista, que eles compararam o mecanismo de transmissão por coleta de exame. A carga viral de suave, né, nasal, que é de secreção nasal, é muito menor, tipo, quase 50 vezes menor do que a carga viral da pústula, da lesão. Então, tipo assim, a pústula tem muito mais, quase 50 vezes mais vírus do que no nariz da pessoa. Cara, não imaginava que seria isso. Então, tipo assim, você tem uma chance muito maior de se contaminar tocando naquela lesão do que respirando o mesmo ar do que aquela pessoa. Diferente da Covid, né? Que a gente tem uma carga viral muito alta na região nasal. Falando de quantidade de casos, né, gente? Mundialmente, a gente já passou de 60 mil, né? Pessoas contaminadas. E Covid. Aqui... Não. Bom, eu entrei no CDC, eu acho que foi... no mundo, você tá falando isso, no mundo. No mundo. Eu falei, como assim? Não, mundialmente. Tá. E aqui no Brasil, 6 mil casos, mais ou menos, isso, né? Isso aí. E aqui no estado? Eu quero que você me contem essa parte. Eu não te respondi ainda sobre a pacto econômico, né? Ah, sim, desculpa. Eu cortando a pessoa. Então, o pacto econômico, eu não acredito que vai ser tão grande. Porque a gente não vai ter essa transmissão tão alta. Então, e a gente também não tem aquela questão de isolamento dos familiares e de contatos. Entendeu? Então, os familiares e contatos das pessoas, elas só ficam em observação durante 21 dias. Né? Então, a gente só monitora se ela vai apresentar algum problema, algum sintoma. Apresentou algum sintoma, isola e aí tenta, né, definir se é monkeypox ou não. Então, não vai ter um impacto tão grande assim, entendeu? Então, que bom, né? Porque a gente já fica eu acredito ansioso, que não tem um impacto econômico tão grande. Também não acredito que vire uma pandemia. Então, a gente pode ter uma epidemia, mas não que não vire uma pandemia, né? Em relação ao número de casos, hoje no Espírito Santo a gente tem 46 casos confirmados no Espírito Santo, né? A região da Grande Vitória, Vitória e Vila Velha é a que tem maior concentração, né, de casos. Mas, se eu não me engano, a gente tem em torno de 220 pessoas em suspeita, em investigação. Caramba. Aqui em São Mateus a gente tem uma criança de 9 anos em investigação, com suspeita em investigação. A gente está esperando sair o resultado laboratorial dela para confirmar ou não. Na última vez que eu vi era 10 casos aqui no Espírito Santo. Caramba, aumentou muito rápido. Aumentou muito rápido. No mundo aumentou muito rápido. Pois é. E aí, assim, comentando isso, esse aumento é muito rápido no mundo. Monkeypox, mais ou menos abril, maio, ela era uma doença de potencial. E aí, junho e julho, ela virou uma doença potencial. Por quê? Ela é uma transmissão de contato. Mês de junho é mês do orgulho LGBT. E aí houve uma disseminação muito grande entre essa comunidade. E eu não vi se vocês ouviram falar que a população de homens que fazem sexo com homens era uma população de risco de transmissão. Porque aquela população, ela tem uma trajetória social de ter múltiplos parceiros, né? E aí, o que aconteceu? No mês de junho e julho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que foi o surto dos Estados Unidos, foi no mês de junho e julho, entendeu? Que é a época da parada. E lá a parada gay nos Estados Unidos é muito mais forte do que as paradas do orgulho do Espírito Santo no Brasil, né? E aí, esse foi o surto, foi o boom. E essa população LGBTQIA+, ela estava há mais de 2 anos sem fazer manifestação de orgulho por causa da pandemia da Covid. Então foi assim, uma formulazinha, sabe? Você jogou, sabe, aquela substância química e pum, entendeu? Explodiu o negócio. Mas aí a gente observou que depois disso a gente teve uma queda. Né? Depois do mês de julho, uma queda acentuada. Então aí a gente viu que não é tanto essa população, mas sim o comportamento de aglomeração e de muitos parceiros.
É isso que eu acho que faz todo o sentido, porque existem pessoas também que têm aquela visão limitada e que já vai saindo disseminando fake news, que novamente é uma doença específica para LGBTs. Uhum. Né? Sim, vai inventando mentiras, né? E é importante a gente deixar isso claro. Então, de acordo com a quantidade de parceiros sexuais que a pessoa vai ter. Isso. E não tá ligado a gênero ou opção sexual. Não, tá ligado mesmo à quantidade de parceiros. Exatamente. E aí a recomendação da OMS foi, a partir daí foi essa, né? Diminuir a quantidade de parceiros sexuais. Independente se é o sexo protegido ou não. Isso. Falando disso, vamos falar então de tratamento, né? Uhum. Como que se trata? Tá, a gente não tem um tratamento específico para monkeypox. Como toda doença viral, a gente geralmente não tem tratamentos específicos, né? Doenças virais para tratamentos específicos são bastante complexos e precisam de muito estudo, né? Então, até hoje a gente não tem tratamento específico para Covid. Tem alguns, mas não, tipo, se eu não me engano, o Remdesivir, né? Tá em utilização, mas ainda não chegou no SUS. Custa muito caro, né? E também não tem tanta eficácia, né? Isso foi com HIV, isso foi com hepatite, né? Então, isso é característico da doença viral. Então, a gente não tem tratamento específico para monkeypox hoje. E a gente trata sintomáticos, né? Então, a gente trata febre, trata dor, trata náusea, né? E aí, espera fazer a evolução viral da doença, né? E aí, e fazer a cura. Trata infecção secundária, né? Porque as pústulas podem infeccionar com alguma bactéria, né? E aí pode ter infecção secundária nas lesões, aí trata infecções secundárias, né? Uso de antibiótico. Mas não tem algo específico assim pra se fazer. É que depende também de cada pessoa, né? Tem pessoa que vai ser diferente o tratamento, assim, mesmo que não seja um específico, depende de cada pessoa, o sistema, né? O corpo. Sim. E aí a gente mesmo espera a evolução viral acontecer, né? Observar, monitorar, né? Principalmente crianças, né, que tem um risco maior de agravamento. As vacinas, elas podem voltar a ser reaplicadas nos grupos de risco? Sim, vai esse ser. É o objetivo? Né? Assim, a discussão é que a gente já tenha até esse ano vacinação de grupos de risco. Profissionais de saúde. Esse ano, então, vai ser iniciado, você acredita? Acredito que sim. Há uma discussão muito forte. Alguns países no mundo já adquiriram vacina. E a gente... Tipo assim, eu não vou falar que a gente não, porque até quando eu me informei, a gente estava pleiteando. Até onde eu li, o Ministério da Saúde estava pleiteando. Então eu não sei ainda como que tá, porque como a gente está em época de eleição, o Ministério da Saúde parou um pouco de divulgar questões de compra, venda, de política por conta para não virar um ato político, né? Eu vou comprar vacina. Uma propaganda, né? Uma propaganda política, né? Então ainda a gente fica sabendo mais por fora do que atos oficiais, assim. Mas até onde eu sei, a gente estava negociando, estava quase adquirindo mesmo. Eu havia lido uma pesquisa que estava falando que possivelmente essas vacinas talvez só chegariam no segundo semestre de 2023, assim, para uma população mais abrangente. É isso. É igual a gente pensa, igual a gente pensou na vacinação da Covid. A gente tem que pensar que o Brasil não vacina varíola desde, vamos dizer assim, de 80. Não vacina, entendeu? Então, e o mundo praticamente não. Então a gente precisa fazer o quê? Produzir. Produção muito pouca, muito baixa, não vai atingir toda a população brasileira, né? Então, as doses que chegar primeiro vai ser para pessoas que têm exposição a risco. Então, igual a gente fez com o Covid. Chegou a primeira remessa, quem foi vacinado? Acima de 80 anos. Depois, acima de 75, de 70. Intercalado, né? Foi em escala. De saúde. Vai ser praticamente isso que a gente provavelmente vai fazer, né? Porque não vai ter dose para todo mundo. Era isso que eu ia perguntar. Eu acredito que vai demorar um bom tempo até ter dose para todos. Eu acho que talvez é necessário doses para todos, igual pessoas que têm poucos parceiros ou que não tem... Não é uma população de risco, né? Assim, por exemplo, hoje a gente precisa entender como que a doença vai evoluir,
Sim. Entendeu? Acho que é cedo, né, pra gente falar. É cedo pra gente falar. É um pouco cedo ainda pra gente falar se a gente vai vacinar a população ou não. E vai depender do cenário epidemiológico que a gente vai estar vivendo. Entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma oferta de vacina da gripe, né, de influenza, boa, uma boa oferta. O Brasil consegue produzir hoje, o Butantan produz hoje vacina de influenza com uma boa oferta para o Brasil, né? Então, mas só que hoje a gente mantém grupos específicos para vacinação para influenza, não é toda a população, né? Porque são os grupos de risco. Mas já teve época da gente expandir essa população, né? Quando a gente teve época de pandemia, época de aumento de casos, a gente, em 2009, né, a gente avançou com isso. 2012, a gente fez vacinação de influenza ampliada. 2021, a gente fez vacinação de influenza ampliada, né? Então isso vai depender do cenário epidemiológico que a gente vai viver, né? Vai depender da epidemiologia responder, né? O que a gente quer. Entendi. Se, por exemplo, se 90% dos nossos casos é a população de risco, então a gente tem que vacinar essa população. A outra pode esperar um pouco. E aí a gente talvez vacinando essa população de risco, a gente consiga zerar a doença, né? E aí a gente consiga não ter mais casos e não precisar vacinar a outra. Até porque eu acho que o número de mortes a nível mundial, ela não tá muito alta, não. né? Eu não vi dados mundiais, mas no Brasil a gente teve 2 mortes, né? 2 mortes, isso. Eu acredito que, se eu não estou enganada, tá, gente? São 20 no mundo. Não sei. Eu não vi, quando eu vi tava mais ou menos 15, mas tem um tempinho que eu não olho. Mas no Brasil a gente teve 2 casos, né? De pessoas vulneráveis, né? De imunidade vulnerável, uma criança, né? E um paciente vivendo com HIV/AIDS, né? Então, tinha imunidade prejudicada, então acabou indo a óbito. Tem outras mortes que estão sendo investigadas? Que eu saiba, não. Não, né? Que eu saiba, não. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mirella, tem mais algo a perguntar? Eu tenho um ponto aqui que eu até escrevi. Tipo assim, porque nós humanos, né, a gente meio que invadiu, tipo assim, o habitat dos animais e eles, quando eles têm as doenças, infectam entre si. E isso foi passando para as pessoas em pequenas populações até chegar às grandes cidades, né? Por isso que causa a pandemia, que é quando tem uma doença em grande escala. Em grande escala, uma potência maior, né? E testes em pessoas. Tá, vamos lá. Toda doença, ela começa com um pequeno surto, né? Tipo, quando ela começa a se transmitir. Não, então ela começa... O que é um surto, né? Surto é um número inesperado de ocorrência de uma doença com uma velocidade muito alta, tá bom? Em um determinado espaço geográfico. Então, por exemplo, um surto de monkeypox na República Democrática do Congo, né? Então, o que aconteceu? Eles esperavam ter um número de casos e aí, repentinamente, em vez, por exemplo, de ter 10 casos, eles tinham 100 casos. Aí, no outro dia, em vez de ser 100, já era 200. Depois 300. Então, isso é um surto. Tá subindo rapidamente, né? Isso acontece muito. E aí, do surto, se ele se mantém constante, ele vira uma epidemia. E depois, ele, em queda, sob o controle, ele vira uma endemia, né? Então, caiu o número de casos, mantemos em controle, e estamos em uma endemia. Por exemplo, o Covid, eu considero hoje que a gente está em uma endemia, né? A gente está sob controle, está endêmico, mas a gente pode ter novamente uma epidemia quando a gente tiver um número acelerado de casos novamente. Vocês verem um gráfico de Covid, a gente faz ondas, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então a gente tem controle, quase zero, por exemplo, hoje em São Mateus a gente tem só 3 casos de Covid, né? Baixíssimo. Baixíssimo, eu já tive quase 600 em um dia, né? Então assim, 3 casos, muito baixo, mas só que aí a gente pode ocorrer de que daqui 15 dias a gente tem 10, 20, 100 e novo surto, uma nova epidemia. Basta a população se descuidar ou não tomar as vacinas, né, gente? Isso aí. Então, isso acontece muito, né? Então, quase todas as doenças,
quando elas ganham grande proporção, elas começam assim, com surtos. Tá? Enquanto a testagem, como eu falei, a gente tem métodos diagnósticos para fazer para varíola. O monkeypox, ele, como a Covid, a gente tinha estrutura, não tinha muita estrutura laboratorial para ser feito, né? Então a gente precisou isolar vírus novamente, primeiramente, né? E tal. Então a estrutura laboratorial não era tão boa. O Estado do Espírito Santo não faz teste de Covid, de monkeypox, né? A gente manda para o Rio de Janeiro, para a Fiocruz, né? Demora muito o resultado? Imagina, né? Muito. Quanto tempo? Então, por exemplo, o laboratório ele dá um prazo de 4 dias após a chegada do material. Mas só que eu já tenho 11 dias esperando. Porque até que chega aquele material, até que seja não, 11 dias que chegou lá já. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, depende muito. Vai depender muito do volume e tal. Então, a gente não tem laboratórios que suportam isso hoje. Igual no início da Covid. A gente não tinha laboratórios que suportavam a fazer. E nem que tinham técnicas, nem material apropriado, nem RH apropriado para se fazer. Aí, com o meio da pandemia, a gente começou a ampliar a nossa quantidade de oferta, de RH, treinamento, compra de material, compra de suporte e tal. Hoje, monkeypox, se for fazer RT-PCR, né, que é a reação de cadeia de polimerase, se faz na Fiocruz, né? E então a gente manda para lá. O que a gente pode coletar, né? A gente já sabe hoje em dia que é melhor se coletar a amostra da secreção da lesão do que nasal, né? Então a gente pode coletar, fazer um pequeno furo na pústula, né? Pegar uma agulha, fazer um furo na pústula, pegar o cotonete e passar a estrear o cotonete, o suave, né? Naquela pústula ali, a fim de sugar toda aquela secreção, né? Colocar num vidrinho, num tubo Falcon, né? E mandar pro laboratório. Ou a gente pode pegar ela em crosta, né? A crosta, quando ela já tá em crosta, você pode pegar o bisturi e tirar aquela casquinha, aquela crosta, colocar no tubo Falcon e mandar pro laboratório, né? Todos esses vão ser feitos, essas duas amostras vão ser feitas RT-PCR, né? A reação de cadeia de polimerase. Vai tentar identificar o gene, né? O DNA do vírus, e aí vai tentar, por assimilação, né, detectar se é ou não. Que é um padrão ouro. A gente também tem secreção nasal, né? Então, igual o Covid, coleta a secreção nasal, manda, mas só que desde a semana passada a gente já sabe que quase nada, acessibilidade baixíssima, não adianta coletar, tipo assim, pode dar positivo, mas um caso negativo não descarta, né? Uma secreção nasal negativa para monkeypox não descarta monkeypox, né? Tá? E a gente pode coletar sangue também, né? Fazer sorologia, né? Mas só que sorologia a gente tem as limitações de reação cruzada vacinal e com outras doenças, né? Então, é um exame limitado também. Ajuda a gente a confirmar, mas não ajuda a gente a descartar. Bom, chegando mais para a parte final, eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal agora. Eu queria saber qual foi a sua reação quando você descobre um surto e que a varíola dos macacos estava se espalhando assim tão rápido. O que você pensou naquele momento? Vocês da área da saúde entraram em desespero? Eu falei, eu não vou aguentar de novo. Não vou aguentar mais uma. Mas, eu acho que eu aprendi tanto na pandemia, entendeu? Assim, nesse processo pandêmico de controle, de logística, de também saber de me cuidar, de autocuidado, de reconhecer meus limites, entendeu? Eu acho que a gente conseguir tanto isso na pandemia, eu vou conseguir avançar tanto isso na pandemia, que eu tô encarando como se vai ser fácil de novo. Encarando com mais leveza. Com mais leveza. E eu acho que isso isso é um grande avanço. Eu acho que isso é um dos pontos positivos da pandemia da Covid. As pessoas que trabalham com epidemiologia, com controle de doenças,
aprenderam muito na Covid, entendeu? E eu acho que esse aprendizado tem que ser enraizado, entendeu? Eu acho que ele ficou enraizado. Porque, no entanto, hoje o Espírito Santo não tem tantos casos de monkeypox assim, e que a gente consegue imediatamente bloquear, fazer bloqueio, controle e não deixar se espalhar, entendeu? Então, por exemplo, o nosso caso suspeito hoje já tem mais ou menos, vai fazer 15 dias de sintomas, né? Mais de 15 dias, 17 dias de sintomas, né? E até hoje a gente não teve ninguém da família e ninguém que ela teve contato com sintomas. Então, porque a gente agiu rápido, aí identificou rápido, isolou rápido. Quais foram os sintomas dessa pessoa em específico? Ela apresentou muita dor no corpo, náusea, cefaleia e presença de lesões em pele. Presença também das lesões. Lesões, bem característico. Olha, por essa resposta eu não esperava. Vocês então encararam com mais leveza, inclusive. Eu encaro com mais leveza. Eu encarei como desespero, gente. Eu encarei com mais leveza porque, assim, eu acho que a Covid me preparou a gente muito para isso, entendeu? Eu acho que a gente só não vai estar preparado hoje, tipo eu que passei em frente a um serviço de epidemiologia, de vigilância na Covid, eu acho que eu só não vou estar preparado se vir algo pior que a Covid. Não, Deus me livre. Entendeu? Porque hoje a gente já tipo assim, logística de laboratório, logística de controle, mecanismo para controle. Então, a gente está preparado. O meu serviço de 1 a 2 pessoas, tipo, o RH tá todo preparado. O RH já passou por isso. As pessoas que trabalham comigo na vigilância epidemiológica estão bem estruturadas, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente passou por isso. A não ser que a gente tenha uma dança de cadeiras e as pessoas saem e as pessoas que vão para esses lugares não tenham vivenciado a Covid. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Pelo menos algo de bom, né? Eu acho que isso foi um grande aproveito da pandemia. As pessoas aprenderam a trabalhar na pandemia como controle mesmo. A gente aprendeu a fazer controle. A gente aprendeu a fazer boletim, a gente aprendeu a lidar com dados, a gente aprendeu a lidar com laboratório, a lidar com controle de doença, monitoramento, né? Então, acho que foi um grande avanço, assim, né? A gente aprendeu a montar sala de situação, centro de operação, né? De comando direcionado, né? A gente aprendeu a comunicar risco, né? Então, a gente aprendeu a não fazer... Por muitas vezes, a gente não tentou fazer alarde na população, e sempre fazer direcionado, né? Fazer comunicações direcionadas, né? E transparência, sempre transparente, dizer a verdade, né? Então, a gente aprendeu muito isso. Transparência é fundamental, né? Porque senão a população fica sem saber o que está acontecendo e aí causa alvoroço, enfim, né? Várias coisas. Isso é importante, comunicação de risco, né? Você ser transparente, objetivo e que você gera informação, mas não gera medo e não gera tipo e assim, também confiança, né? Exatamente. Isso é importante na epidemiologia, porque você precisa alertar a população, mas não gerar um medo, né? Ou gerar um temperamento, uma histeria, né? Você precisa direcionar informação e que elas tenham responsabilidade e saibam o que elas devem fazer para se proteger, né? Entendi. Bom, gente, então, caminhando para o final deste episódio, Paulo, você teria alguma mensagem, assim, para passar para os nossos telespectadores aí, de uma forma resumida, frente a esse surto que a gente está vivendo? Tá. Para realmente acalmar e ir levando informação. Então, no momento que a gente está vivendo hoje, não só de monkeypox, mas de reintrodução de outras doenças, né? Poliomielite surgindo nos Estados Unidos, em Nova York, caso suspeito de poliomielite lá em Roraima, né? Então, assim, as introduções de novas doenças e doenças que a gente tem vacina, que a gente tem proteção. Então, hoje o recado que eu falo é: se protejam com vacina. Vacina, 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 vacina. Vacina salva vidas, né? Então, a gente precisa vacinar a população precisa vacinar, né? Então, a gente tem uma doença infecto-contagiosa novamente sendo introduzida e que uma população que já foi vacinada está parcialmente protegida contra o vírus, né? E a gente vê a população que não foi vacinada
sendo acometida por esse vírus. Então a gente vê novamente a importância de uma estratégia de vacinação, de imunização nacional, a importância disso, né? E a queda de coberturas vacinais no país é drástica, é triste, né? E que triste, né? A gente começa falando que o Brasil é uma referência de vacinação e as pessoas deixando de vacinar os seus filhos, muitas vezes não vão às unidades de saúde, não vão saber que vacina que tá faltando aí, o que o meu filho precisa, ou não vê realmente a importância da vacina. Estão deixando de vacinar por realmente achar que não tem objetivo, ou que não funciona. Isso é realmente muito triste. E aí vacinar, eu acho que você ter o seu cartão de vacina completo, eu acho que é... Motivo de orgulho, hein, gente? Motivo de orgulho. Eu acho que é a melhor coisa que a gente tem hoje pra se preocupar. Com e certeza. É a mensagem que eu quero deixar. Vacinar. Tem que vacinar. Sim, porque é melhor prevenir do que remediar. Com Igual certeza. você sabe. A mensagem. E você, Mirella, tem alguma coisa a mais pra falar? Agradecimentos? Agradecimento por estar aqui mais uma vez, né? Por poder conhecer o João. E é isso. Olha, João, a gente como equipe, né, todos nós, a gente agradece muito sua disponibilização, você está aqui de novo, trazendo informação de qualidade relevante pra gente, acalmando a população, igual eu logo no início eu estava muito ansiosa com isso. Claro que a gente não é pra relaxar, tá? Ela tem a taxa de mortalidade menor, porém a gente também não pode sair por aí de qualquer jeito. Então, foco na vacina e eu acredito que é isso. Muito obrigada, tá? Nada, obrigada a vocês. Valeu pra todo mundo. Tchau.